Graça e paz, irmãos. Quando meus filhos eram crianças, nós fomos 2 vezes para o Nordeste de carro, não lembro muito bem o ano. Foi da época que eu tirei férias de 20 dias. E numa dessas viagens, que é a segunda, eu quis mostrar a Priscila e João a cidade de Maceió. Casei em Aracaju e nós fomos para a lua de mel em Maceió. Eu queria mostrar aquela cidade aos meninos, até porque tem uma orla marítima muito bonita. E passamos um pouco do horário de sair para Recife. Já saí um pouco, acho que era 8 da noite por aí. E eu fui por uma estrada, uma BR, que não é a principal, é uma secundária, que passa por um acampamento batista lá em Paripueira, Praia de Maracogi. E naquele dia chovia muito. Eu estava assustado com aquela chuva. Chovia muito. E depois fiquei sabendo que aquela estrada era perigosa, estava perigosa, com muitos assaltos. Mas no meio daquela chuva, e era muito forte a chuva, atrás do nosso carro, isso foi possível perceber, acho que a Fátima também percebeu, durante quilômetros, tinha naquela época a Polícia Federal usava, Rodoviária Federal, usava aquelas veraneios, né? E aí um carro o tempo todo, como se estivesse nos conduzindo, ou seguindo o nosso carro. Eu tinha 2 crianças, não sei que idade tinha a Priscila, talvez 5, 6 anos, João um pouco mais velha, não sei. E você, como pai, você fica apreensivo. E de repente aquele carro desapareceu. Na época eu tinha lido o livro O Pastor, do F. Forsyth, uma história interessante. E a impressão que eu tive, que durante todo aquele tempo, aquele carro estava, de certa forma, nos amparando e ao mesmo tempo mostrando o caminho. E eu pensava, mas se ele estava ali para nos proteger, para nos guardar, por que não estava na frente, ou à frente? E eu tenho aprendido ao longo da minha vida, que no texto bíblico, muitos dos verbos, especialmente no Velho Testamento, aparece no tempo verbal, onde indica que eu sou o sujeito da ação. Deus me guarda, Deus me conduz, Deus me protege, Deus põe os seus olhos sobre mim, Deus levanta homens e mulheres para que de certa forma eu possa ser conduzido em segurança. Deus levanta homens, mulheres, pais, mães, avós, tios, pastores, amigos, para que de certa forma possa me dizer e mostrar o caminho em segurança que eu devo andar. Mas a escolha é minha. A voz geralmente é ativa. Eu sou o sujeito da ação.
Eu escolho o meu caminho. Eu escolho a estrada que ando. E como diz um dos netos, em cada estrada que eu andei na vida, pensei que daria certo. E pensávamos que daria certo. E às vezes, quando na condição de líderes, de pais, de mães, de professores de EBD, eu falo daquele professor de EBD que ainda se preocupa com o aluno e cuida do aluno, aquele que faz o educar e o educare ao mesmo tempo, aquele que dá informação e ao mesmo tempo traz a educação e faz a educação, constrói a educação, constrói o aprendizado. Quando nós zelamos por sua estrada, pela sua estrada, necessariamente não é que queiramos decidir sua vida, nem nos intrometermos na sua vida. Mas gostaríamos apenas de, juntamente com você, zelar pela sua vida. Quando eu estava na fase de decisão de namoro com Fátima, foram 3 meses mais ou menos orando e conversando. Eu fui conversar com o meu pastor. 2 ocasiões na minha vida eu conversei com o meu pastor sobre namoro. Eu lembro quando às vezes ele me disse: eu sou do tempo que creio que Deus tem a pessoa para você. E eu precisava partilhar com ele a escolha que eu estava fazendo. Assim como Fátima partilhou com as freiras e eu acho que o padre, a escolha que estava fazendo. Mas eu iria fazer uma escolha. Eu não sei qual teria sido a minha reação se o meu pastor tivesse dito não. Nosso caso foi uma história muito estranha. Mas o que eu quero dizer a você, filho, filha, jovem, adulto, é que quando nós nos levantamos do ponto de vista de falar e cuidar, é para que a sua estrada, o caminho que você está escolhendo, que eu sei você tem o direito de escolher, você pode escolher, seja um caminho de vida. Às vezes eu tenho lutado comigo, se já não é hora de agir menos com o coração e mais com a razão em relação a alguns cuidados e alguns abraços que dou. Mas o meu coração pastoral sempre disse: se eu posso ser instrumento para alguém retomar caminho de vida, por que eu não posso fazê-lo? O problema é que nem sempre as pessoas querem retomar o caminho de vida. Hoje pela manhã, quando estudamos sobre história e memórias afetivas na construção da família, nós falamos a respeito das experiências do passado, das memórias do passado. E eu citei e fundamentei no texto de Lamentações. E uma das queixas que Jeremias faz em relação ao que estava acontecendo é aos pastores e profetas que deveriam ter sido mais honestos naquilo que falavam. Então, quando eu digo: filha, filho, cuidado no caminho que está tomando, isso não é só para jovens,
é para que o seu caminho seja de vida. Porque isso faz parte, inclusive, de uma promessa que Deus faz a Salomão em 2 Crônicas 7,14, que diz, 2 Crônicas 7,14: e eu ainda desafio a você, no sentido de pesquisar sobre isso. Procure saber na vida dos amigos, na vida das pessoas que você conheceu, que alguém conheceu, quais são os resultados de uma vida onde a escolha não é por um caminho de vida. A nossa preocupação não é porque vamos perder membros de igreja, vamos perder filhos ou filhas, ou irmãos ou irmãs, não. A questão principal é porque a história mostra, a experiência mostra, que ainda que tenhamos a liberdade, temos esse direito de escolher nossa própria estrada, e escolhemos. Hoje eu li de uma pesquisa que diz que uma das coisas que, em pacientes terminais, uma das coisas que eles lamentam é não ter vivido a vida que gostariam de viver. Mas será que a vida que gostaríamos de viver seria a vida que Deus tem para nós? Será que vale a pena abrirmos mão de tantas coisas, de tantos legados, de tantas referências, de tantas experiências com Deus, às vezes por uma coisa que sabemos que pode ser passageira? E ainda que não seja passageira, quando somos tentados, quando somos engodados por Satanás, com propostas que, se formos nos aprofundar na experiência, vamos entender que aquilo não vem do céu, que aquilo não vem de Deus. Será que gastarmos tempo conhecendo um pouco a vida das pessoas, esquece o pastor, esquece a igreja, vai se aprofundar, vai ler, vai saber o que aconteceu com pessoas que escolhem viver aquilo que o coração pede? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. De repente eu penso que aquela pessoa é a paixão da minha vida, é a grande oportunidade da minha vida, e passado alguns dias, alguns meses, alguns anos, descubro que aquilo não foi a paixão da minha vida, mas foi um grande engano na minha vida. Eu não vi ninguém, e precisamos assumir isso. Mas o que o texto diz é o seguinte: Deus faz essa promessa: e se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, Salomão havia terminado a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo aquilo que Salomão tentou realizar, ele conseguiu fazê-lo com zelo, diz o texto. E o Senhor aparece à noite e fala com Salomão. E Deus não precisa se personificar para aparecer. Nós temos o Espírito Santo. Eu me lembro de um dia, lá na Cardoso de Almeida, eu morava lá. Deus me levantou de madrugada, eu estava muito cansado, tive dias muito cansados. Quando se entra numa empreitada de construção, nós abrimos mão de muitos projetos pessoais e da própria igreja nesse período. Não pense que é fácil. Hoje muitos não valorizam. O futuro é que vai saber a importância do que foi feito. E o Senhor falou comigo, aqui ó: você está cansado com os que correm a pé?
se prepare para correr com os que correm a cavalo. Deus fala. Deus fala. Deus fala lá na bike. Deus fala na sala de aula. Deus fala no trânsito. Deus pode falar quando você está pescando à noite. Não sei se vocês costumam pescar à noite. Às vezes eu chego cansado e sento na poltrona e ali eu pesco. Em Pernambuco diz que a expressão é pescar. E você pergunta à pessoa: assistiu o jornal todo? Assisti todo. Mesmo ali Deus fala. E Deus disse: olha, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Deus vai dizer: há algo que pode mudar tudo isso. É a oração. Dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. E eu fiquei pensando: o que é um mau caminho? Aí vou lá para Provérbios capítulo 14, Provérbios 14, 12. Diz o seguinte: há um caminho que ao homem, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Será que nunca caímos nisso? Nós que somos às vezes mais velhos, um tanto expert em apontar caminho para os mais novos, será que nunca fomos enganados pelo nosso coração por um caminho que parecia ser um caminho muito bom e era caminho de morte? É o texto que diz, é a palavra que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Por quê? O homem enxerga as circunstâncias imediatas. O homem enxerga o ideal do coração. O homem enxerga as paixões. O homem enxerga o frenesi do momento. E, de certa forma, ele não é condenado por isso. Não se pode condenar isso. Pelo menos não se deve compreender. Porque nós somos. Quantas vezes tomamos o ônibus errado na vida? Ou passamos da parada? Ou pegamos o ônibus sem ter a passagem? E se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Jeremias também fala desses caminhos, em Jeremias capítulo 6. O meu propósito nessa noite é que todos nós, apesar da idade, possamos refletir sobre os nossos próprios caminhos. Humanamente não estamos livres de escolhas erradas. Humanamente não estamos livres de ciladas. O Senhor é quem nos guarda.
ninguém recebe em vida o diploma de conclusão de vida cristã. Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, capítulo 6, verso 16: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Foi escolha. O próprio Jesus diz isso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas o problema é que às vezes não queremos descanso, queremos emoções. Fazemos da música de Roberto Carlos, que é bonita, mas que não é o grande referencial da vida. O importante é que emoções eu senti. Emoção também nos leva para o buraco. Emoções também podem nos conduzir às desgraças na vida. Por isso é importante que essas emoções possam ser vividas e refletidas a partir daquilo que Deus fala aos nossos corações. Isso tem a ver com relacionamento com Deus, irmãos. Às vezes Deus olha para a gente e a gente para e escuta. Outras vezes a gente tem que levar uma topada, feito criança. Tem filho que você olha, tem filho que você usa o dicionário todinho e ele parece que não está escutando. E é isso que a palavra está dizendo. E eu gostaria de pensar nesta noite. A mesma recomendação aparece no capítulo 7 de Jeremias 3-5, dizendo: emendai os vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre o homem e o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso mal, então eu vos farei habitar. Dito isso, eu me pergunto: o que é um mau caminho? O mau caminho é aquele que nos leva para longe de Deus. Pronto. A estrada que eu estou seguindo está me levando para perto de Deus. Não estou falando de eternidade, estou falando de vida. A estrada que eu estou percorrendo, sabe, irmãos, muitas vezes a partir das minhas leituras, a partir do que eu tenho aprendido, eu pergunto para Deus: é isso, Senhor, tenho o teu selo de aprovação, eu não estou aqui para me desviar do meu primeiro chamado, eu estou aqui para aperfeiçoar o meu primeiro chamado. Estou aqui como pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas sofre quando alguém se perde no caminho. O pai sofre, o pastor sofre. Às vezes, quando eu penso que eu embalei no colo, apresentei à igreja, apresentei ao Senhor, preguei, dei do meu tempo, da minha amizade, do meu carinho, da minha vida. Quando eu percebo que há caminhos que vão levando à morte, caminhos que eu sei onde vou chegar, mas não gostaria que chegasse, eu lembro que Jesus deu a própria vida. Isso me conforta. Mas caminho mau, caminho ruim, caminho maligno, caminho que causa dor, a palavra do hebraico significa caminho que causa dor. Não é só dor aos outros, é dor a você mesmo. Às vezes é a dor de não ter retorno. Uma das grandes dores da vida, irmãos, e uma das grandes consciências que a gente vai tomando na vida, é quando nós entendemos que não temos poder sobre o passado. De repente, sobre o presente, sobre o futuro, você ainda tem alguma
alguma atividade proativa, alguma capacidade proativa, mas nós não podemos reverter passado. A graça de Deus nos perdoa e nos capacita a partir disso. Mas eu falo de caminho que causa dor, de caminho que causa não só a morte espiritual, mas às vezes a morte física, mas caminho que causa dor para a sua própria vida. Porque um dia você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, o que é que eu fiz na minha vida? E fazer feito Davi: eu andava nos teus átrios. É um dos textos que eu espero trabalhar sobre memórias. Eu andava nos teus átrios, eu andava nessas procissões. Eu participava dessa alegria. O que aconteceu comigo? Betseba, ele. O outro foi apenas um instrumento. Foi apenas a possibilidade para um desvio do caminho de um potencial que já existia em mim. Assim como eu tenho, o texto de Romanos 6:23, se não me falha a memória. Assim como eu tenho em Cristo a potencialidade, a possibilidade para andar em novidade de vida, que isso me dá, eu tenho também, na medida que eu me afasto de Cristo, que é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu tenho também, na medida em que eu me afasto de Cristo, a potencialidade e a possibilidade para viver um desastre na minha vida. E não estou falando em castigo. Estou falando em escolhas erradas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, porque às vezes nós oramos, até nos prostramos diante de Deus, nos humilhamos, oramos, buscamos a face de Deus, mas não queremos abrir mão das nossas estradas, das nossas escolhas e dos nossos caminhos. Caminho quer dizer marcha. Marcha que avança. Caminho quer dizer pisar. É o derek. As minhas pisadas já não começam a ter semelhança das pisadas de Cristo. Lá de Pedro, que Pedro fala disso. O meu pisar, o meu avançar na vida, o meu proceder na vida, a minha marcha. E eu gostaria que não ficasse só no foco do comportamento, mas aquilo que precede o comportamento. Não no foco da ação, mas aquilo que precede a ação. O que precede a ação? O que me leva a fazer determinadas coisas? O que me leva a não mais buscar seguir as pisadas de Cristo, mas agora a minha pisada é minha escolha. É minha escolha. O problema é que vai chegar o seu 11 de setembro e você vai dizer: My God, lembram daquela cena? Meu Deus. Aí eu volto, vou longe para as memórias daquela peça que apresentamos em 88 lá no Rio Grande do Sul. Ele é seu Deus? Eu sou seu Deus? Ele é nosso Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se desviar. Aqui, chuva está no modo imperfeito. É uma ação em processo, é uma ação que ainda é incompleta. É como se esse processo de mudança da vida estivesse sempre acontecendo, né? Sempre, de alguma forma, Deus está nos chamando ao arrependimento. O arrependimento, como disse Paul Tournier no Culpa e Graça, é a porta de entrada para a graça. O arrependimento é a porta de entrada para a graça. É como se Deus, porque às vezes nós pensamos que o mau caminho, ou a estrada errada, ou a pisada errada, tem a ver com pecados que chamamos de graves. Não precisamos adulterar para pecar, irmãos. Às vezes a forma de tratar o outro, né? Às vezes aquela semana que estamos meio atravessados, aquele dia que estamos meio atravessados, né? A mulher ainda se culpa da TPM e o homem, né? E o homem? Tem dia que Deus tem que dizer, olha, na época Deus disse, você está muito justiceiro, volta. Porque todos nós, de certa forma, estamos correndo, por isso que a ação é incompleta. O tempo, o modo é imperfeito. É uma ação que está em processo todo dia. Eu passo por situações hoje que eu esperava não mais passar os 58 anos. Como Deus dissesse, filho, tenha paciência, é cristal. E eu digo, mas Senhor, não pode ser pescoço. Não tem isso, irmãos. Isso também é pecado. Porque eu não fui chamado para isso. Não foi esse o projeto de Deus para a minha vida. O projeto de Deus é que tenhamos semelhança de Cristo. Não aquele Cristo que talvez alguns se inspiram, que pegou o chicote. Não, aquele que foi para a cruz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos. Como identificar um mau caminho? É aquele que me leva para longe de Deus. Ah, pastor, eu estou bem com Deus. Tá, filho? Tá, tudo bem. Então diz como é que está a tua relação com Deus. Eu e Deus estamos aí, ó. Sim, então fala um pouquinho. Orar, eu já ando orando, pastor. A Bíblia não precisa ler, porque o Espírito fala comigo. Aí o Espírito ou o Espírito? Então você vai distinguindo daí. Até o semblante muda. Interessante, não somos apenas os hábitos. A feição parece que muda. O peso. E não é o peso da luta da vida, porque a gente tem isso. Tem dia que eu digo, Deus, vão olhar para a minha cara desse jeito? Tem dias assim. Mas eu falo, é que aquilo que começamos a fazer, aquilo que começamos a executar na vida, vai perdendo. É como quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Quem é casado também sabe que alguma coisa está estranha no casamento, nos filhos, né? Na realidade, vamos perdendo um pouco a afeição de Cristo. A afeição de Cristo e a afeição de Cristo. Mau caminho é aquele que nos separa de Deus. Mau caminho é aquele que não dá primazia a Deus. Mau caminho é aquele que coloca outras coisas no lugar de Deus.
Mau caminho é aquele que desvirtua a minha forma de pensar e crer, o meu caráter em relação àquilo que é a palavra de Deus. Mas há uma promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, houve um tempo que eu era criança, acho que aprendi com minha tia que canta os hinos errados. Minha tia mais nova, está com 68, ela vai me ouvir. Uma vez trocava a letra de hino. E eu dizia: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falar, mas quero falhar. Às vezes vivemos a vida cristã assim, né? Não quero falar, mas quero falhar. Aí eu quero andar e viver com Jesus. Eu trocava a letra desse hino. Cada vez que eu vou cantar, eu tenho que prestar atenção, para não trocar a letra. Eu sou povo de Deus. Não sou qualquer povinho. Sou povo de Deus. Sou comprado no sangue de Cristo, juntamente com meus irmãos de vários lugares dessa terra, de várias tonalidades de pele, de vários níveis culturais, de várias raças, povos, tribos, nações. Nós temos algo em comum. A última vez que eu senti isso assim mais forte foi em 95, na convenção da Aliança Batista Mundial, quando cantávamos hinos que eram comuns a todas as línguas. Eu sou povo de Deus. Se humilhar. A humilhação precede a oração, porque a oração é a confissão da insuficiência. É o reconhecimento que eu não tenho a suficiência. Suficiência quem tem é Deus. E eu busco a face de Deus reconhecendo isso. Eu não busco a face de Deus para disputar poder com Deus. E aí eu posso então, eu tomo uma atitude, um ato contínuo na minha vida, me desviar dos maus caminhos. Então Ele vai me ouvir do céu, vai perdoar os meus pecados e vai sarar a minha terra. Ele vai me ouvir, Ele vai me perdoar e vai sarar aquilo que precisa ser sarado. Às vezes esse é um momento resultado de muita dor, outras vezes nem tanto, porque o mau caminho causa dor. Então, quando a gente fala, quando falamos sobre isso, quando cuidamos disso, não é porque queremos tomar conta da sua vida ou governar a sua vida. Eu até entendo que você é bastante grandinho para governar a sua vida. Eu sei que você resolve seus problemas sozinho, não vai chamar pai e mãe ou pastor de madrugada para resolver seus problemas, porque você já é grandinho para resolver isso. Mas a gente faz isso porque o amor de Deus nos motiva a querer o melhor para a sua vida. E o melhor para a vida, a partir daquilo que cremos, nunca é viver fora da presença de Deus. Ah, pastor, eu não posso voltar o cronos do tempo, mas eu posso em Cristo modificar o kairos do tempo, a qualidade do tempo. É isso que eu tenho que suportar porque foi escolha minha? Eu preciso enfrentar isso, vou enfrentar a partir de um novo tempo, uma nova atitude.
que é a ação de Deus na minha vida, que me ouve, perdoa e sara. O perdão precede a cura da parte de Deus. A cura não vem antes do perdão. A cura é resultado do perdão. E Deus perdoa porque você pediu que Deus perdoasse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto, essa promessa que Deus faz, é uma promessa libertadora, irmãos. Pense, alguém que está sofrendo por resultado de escolhas, descobre então que se houver arrependimento, se há sinceridade no coração, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar, e Deus vai sarar, Deus vai curar. Deus vai curar. Você pode dizer para Deus: olha, Deus, desculpe, perdão pela besteira que eu fiz da minha vida. Perdão pelas escolhas erradas que eu fiz da minha vida. Perdão porque eu procedi que não foi conforme a tua palavra. É você e Deus. Não estou aqui para policiar a sua vida. E não estamos aqui, igreja não é isso. Agora, é claro que quando o caminho está fora daquilo que cremos ser a direção de Deus, você não se sente à vontade. E não vai se sentir nunca. Por isso alguns dizem que a igreja é acusativa. É como se fosse aquele martelinho, né? Me lembro quando minha filha é mais rígida com o horário, né? João é mais descansado com o horário, ele vai ficar zangado se estiver ouvindo. E ela ficava dizendo: João, olha a hora, olha a hora. Ela dizia: você parece aquele radinho do Paraguai, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Então, é claro que você não vai se sentir à vontade. E glória a Deus porque você não se sente à vontade. Porque no dia que nos sentimos à vontade, procedendo errado, num ambiente chamado de igreja, porque alguma coisa está errada na própria igreja também. Mas ela não é acusadora. Ela é proclamadora do Evangelho da Graça. Ela quer o meu bem, ela quer o seu bem, ela quer bênção sobre a sua vida. É assim que a igreja vive. Fica então essa palavra de esperança. Há uma editora no Paraná que só publica textos se o texto terminar com esperança. E a esperança é essa: que se buscarmos a Deus, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, e Ele vai curar, sarar. E o conceito de salvação no Velho Testamento e no Novo também é muito mais amplo que só a eternidade. É conceito de cura. Quando Deus salva, Deus cura. Cura coisas que só você sabe. E que o Senhor seja louvado e glorificado por essa palavra de redenção, de esperança que traz nesse texto. Que Deus nos abençoe. Cantemos.
essa oração final e a bênção, antes eu quero agradecer a presença de todos, todas, e também a todos aqueles que trabalharam para que o dia de hoje pudesse acontecer. Tivemos o café da manhã, tivemos a lembrança das mães, um momento especial no culto, a gravação, multimídia. Muito obrigado, pessoal da música, que Deus abençoe vocês e dê recompensa de graça, e graça sobre a vida de vocês. Senhor, nós queremos agora voltarmos para as nossas casas, para as nossas coisas, para as nossas famílias, mas queremos voltar abençoados, Pai. Queremos voltar com a Tua presença com a gente. Queremos voltar com tudo que aprendemos aqui e queremos praticar tudo que aprendemos aqui nesta noite durante a nossa semana. Eu sei, Deus, que haverá dezenas de propostas de caminhos maus para a gente seguir durante esta semana que se inicia. Mas eu também sei que se estivermos firmados no Senhor, não optaremos por nenhum deles, não cairemos em nenhum deles. Antes, optaremos pela santidade, Pai. Que ao término deste culto coletivo, tenhamos a consciência de que nós podemos sim optar por vivermos debaixo da unção e da ação do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor sempre disse que seria possível. E nós queremos esta unção nas nossas vidas, porque ela faz toda a diferença. Ela nos tira de um estado de mesmice espiritual, de abatimento espiritual, e nos coloca num estado de vitória, de contemplação, fazemos diferença por onde passamos e andamos. Ó Deus eterno, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém.